No programa Falando Geral, a Hora da Verdade com Gabriela Nasser. Zé Carlos, meu amigo, hoje eu estou completamente emocionada pelo convidado da Hora da Verdade do programa Falando Geral. A gente vai conversar com ele, que hoje está com 19 anos, mas eu o conheci pequenininho, com 8 para 9 anos. E lá naquela época, onde eu fazia obra missionária, auxiliando a Igreja Internacional Missionária, cuidando das crianças na parte da tarde, ele, que é filho da bispa Cida Silva, ele sempre estava envolvido, desde pequenininho, com questões da obra de Deus. E ainda criança, quando acabava o culto, a bispa Cida perguntava aos profetas se alguém tinha tido uma revelação, uma direção, uma visão, alguma coisa para entregar para a igreja, e ele estava incluído nesse corpo profético também, e quase sempre ele tinha uma revelação para contar. Então, hoje eu tenho o prazer de receber Eliseu Lima, que hoje está morando em Brasília e congrega na Igreja Assembleia de Deus de Missões. Ele, como eu falei, é filho da bispa Cida e firme e forte, já pregando a palavra de Deus nos altares, ensinando, militando. Eliseu, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, meu querido. Eliseu, desde pequenininho que eu me lembro de você tendo revelação na Igreja Missionária Internacional, lá na rua Lírio Branco, no bairro do Rio Comprido. E eram revelações incríveis, eram revelações assim do próprio Deus para você, né? De visões e sonhos e tudo mais. Então eu te pergunto, quando você começou a ter revelação profética? Desde pequeno eu sempre tive revelações a partir de sonhos, só que eu não entendia muito bem como eram esses sonhos, eu não tinha interpretação. Com o tempo, eu sempre pedi ao Senhor para estar falando comigo e me revelar o significado dos sonhos e tudo mais. E assim com o tempo eu fui entendendo alguns sonhos, eu fui entendendo alguns modos que Deus falava comigo. Ele falava a partir de sonhos e também a partir de sentimentos, a partir de sensações. Deus sempre falou comigo desse jeito, dessa maneira. E quando eu era pequeno, ele falava mais a partir de sonhos que eu não entendia, eu sentia que tinham um significado. Agora, Eliseu, mata a nossa curiosidade, porque quem entra nas igrejas pentecostais e vem os profetas dizendo, olha, Deus manda te dizer isso assim, assim, assado, já fica logo assim, com uma pulguinha atrás da orelha, curioso, querendo saber como é que é essa revelação, né? Como é que é isso de Deus falar com o homem? Então eu quero que você explique para o ouvinte do Falando Geral da Hora da Verdade. Como são essas revelações proféticas? Jesus fala com o profeta? A revelação tem um propósito de Deus se comunicar com as pessoas, de Deus mostrar a partir de sonhos, a partir de sinais, revelar para os seus escolhidos o que ele está tentando fazer ou o que vai acontecer, avisar ao seu povo, avisar as pessoas, aos seus filhos sobre algum acontecimento, avisar sobre alguma coisa, às vezes pessoalmente ou às vezes de algum irmão, avisar sobre os seus atos, porque às vezes a gente segue algum caminho errado, a gente está tomando alguma decisão errada, então a partir da revelação Deus pode nos mostrar isso, indicar o caminho certo, mostrar o que vai acontecer. Às vezes, a partir das revelações, Deus fala com o seu povo para que eles ficam alertas, para que eles vejam, se autoanalisam, corrigem, escutem a voz do Senhor e seguir o que Deus quer que a gente siga.
Eliseu, agora vamos a uma pergunta aqui muito importante, porque a palavra de Deus serve para exortar, consolar e edificar. Quer dizer, ela é construtiva, né? E muitos profetas, às vezes, falam, profetas que não estão em santidade ou não são de Deus, profetas assim como Nostradamus, que não era cristão, entendeu? Revelam coisas terríveis, entendeu? Coisas que não são de Deus. A gente sabe que quando Deus mandou Jonas a Nínive e Deus ia anunciar a destruição da cidade de Nínive, Deus só faria aquilo caso o povo não se arrependesse. Então, assim, mesmo a destruição ainda estava sob uma condicional, entendeu? Ela ainda poderia ser revertida, né? Porque, na verdade, a vontade plena, pacífica do Senhor é abençoar, é construir, é trazer vida, vida em abundância, é trazer bênçãos, bens, benignidade. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom todo o tempo, né? Isso está escrito na Bíblia. Então eu te pergunto, a revelação serve para quê? As revelações, elas podem vir a partir de sonhos, muitas das vezes eu sinto que Deus fala comigo quando eu estou lendo até a palavra. Muitas das vezes, antes de ler a palavra do Senhor, eu sempre peço, Senhor, que o Senhor, a partir da palavra, da sua palavra, que o Senhor venha falar comigo. Então, muitas das vezes, a partir da palavra mesmo, ele revela alguma mensagem, algum direcionamento. Então, a revelação, ela pode vir por sonho, pela palavra, pela oração, pelos louvores. Por isso que na Bíblia fala para a gente sempre vigiar, porque Deus pode falar de várias maneiras e pode usar qualquer pessoa ele pode estar usando para revelar alguma coisa. Por isso que sempre temos que estar atento a um louvor, na oração, na palavra que você escuta, na palavra que você lê na Bíblia, na pregação, ou a palavra até Deus usa até às vezes nossos amigos, familiares, por isso que a gente sempre tem que estar atento. Agora, Eliseu, até eu quero saber a resposta dessa última pergunta. É porque, como eu já vi você revelando, trazendo revelações proféticas da parte de Deus, eu queria que você contasse uma revelação inesquecível que você teve. Uma revelação inesquecível que eu já tive é muitas das vezes quando eu vou trazer a palavra. Sempre quando eu vou trazer a palavra, eu sempre peço orientação ao Senhor. E quando eu peço, sempre vem uma palavra no coração. É uma coisa que nem eu consigo explicar, porque a gente não consegue explicar as obras de Deus, a gente não consegue explicar o jeito que Ele usa a gente. Então, muitas das vezes, quando eu vou levar a pregação, igual a última vez que eu levei, que eu preguei na igreja, no dia mesmo Ele já tinha revelado a palavra. No mesmo dia que o pastor virou para mim e falou: Olha, no próximo culto você vai pregar. No mesmo dia eu já senti a palavra no coração. E durante a semana Deus sempre foi me falando o que Ele queria falar com a sua igreja no dia que eu fui pregar. E no dia que eu fui levar a palavra, aí eu não tive. Eu preparei, claro, li, mas foi como se Deus estivesse realmente me usando, falando a partir de mim. Aí a gente vê o quanto somos instrumentos na mão do Senhor e não podemos nos conter. A gente tem que seguir aquilo que o Senhor fala para a gente. E sempre quando eu vou pregar, Ele sempre revela uma palavra que Ele quer que eu traga. E muitas das vezes eu preparo, eu escrevo, e quando chega lá na frente, Ele que fala, Ele que revela a palavra. Então sempre temos que ficar atento e sempre estar ouvindo o Senhor, que Ele sempre está falando com a gente. E sempre temos que vigiar e estar orando. Zé Carlos, a gente encerra esse Hora da Verdade esclarecedor.
aqui hoje. E eu queria falar para os ouvintes do Falando Geral que quem quiser seguir o Eliseu Rodrigues, né, Eliseu Lima, mas no Instagram, lá no Instagram, o perfil dele é Eliseu com Z e U, ponto, Rodrigues de Deus. Esse que é o perfil dele, Eliseu.Rodrigues de Deus, tá bom? Um abraço a todos, Deus os abençoe imensamente, até semana que vem. Zé Carlos, é com você, meu querido. No programa Falando Geral, a hora da verdade com Gabriela Nasser.